Pessoal, então hoje eu vou falar de buccal shelf. Primeiro, o que nós temos que entender? O que é o buccal shelf? Tá? O que é essa região do buccal shelf? Muita gente vai fazer a instalação de buccal shelf, mas acha que a buccal shelf é qualquer local na região posterior, e não é bem assim. Nós temos a linha oblíqua da mandíbula, tá? Que é a linha oblíqua externa, e geralmente é nessa região que nós fazemos. Só que assim, quando eu comecei a fazer buccal shelf, nós tivemos um problema. Qual foi o primeiro problema que nós encontramos? Foi saber aonde é o buccal shelf, tá? Qual que é a região do buccal shelf? Será que o buccal shelf do paciente oriental é igual ao paciente ocidental? Então nós temos diferenças anatômicas, tá? E por muitas vezes nós nos frustramos na hora de fazer a instalação do buccal shelf, porque nós não entendemos a anatomia, nós entendemos o que é o buccal shelf. Então, por muitas vezes, nós perdemos um buccal shelf por não entender a anatomia da localização. Ou até, por muitas vezes, a gente não consegue instalar um buccal shelf por causa da anatomia. Vou falar para vocês que nesses últimos 7 anos, que foi 2013, que eu fui para Taiwan até hoje, um buccal shelf que eu não consegui instalar foi, primeiro, por não conhecimento de técnica, tá? Foi o primeiro que eu não consegui instalar. Por quê? Eu não entendi anatomia. Eu tentava eu tentava procurar um local em que eu tinha aprendido com os orientais. E eu via que aquela região não era a região interessante para a gente fazer o buccal shelf. Então eu percebi que aquele local não era interessante. Segundo, que eu perdi o buccal shelf pela escolha de material. Então, quando a gente vai fazer um buccal shelf, a gente tem que entender qual é o melhor material que nós vamos utilizar para fazer o buccal shelf. Então, a gente tem que saber qual material utilizar. Tá? Então, esses foram os dois principais, tá, que eu não consegui instalar. Foi por não saber a localização e não saber o material. E um outro que é mais difícil, tá? Que é mais raro acontecer. Pode acontecer? Pode, mas é muito mais raro. Que é aquele paciente que praticamente não tem buccal shelf. Tá? Esse paciente, vocês vão perceber que pode acontecer, mas vai ser mais difícil. Porque normalmente todos os pacientes têm a região do buccal shelf. Alguns são mais pronunciados, outros são menos pronunciados. Mas a grande maioria tem o buccal shelf. Então é importante nós sabermos a anatomia, entendemos o material que nós vamos utilizar para poder fazer bem a instalação do buccal shelf. Então, sobre material, eu já falei outras vezes, tá? Falei sobre estes materiais, mas hoje eu vou ser mais específico para o buccal shelf. Nós podemos instalar o buccal shelf, tá, de diversas posições. Existe a posição clássica e a mais indicada, mas existem algumas alternativas. Então, hoje, tá, se nós formos fazer um buccal shelf clássico, o que é o buccal shelf clássico? Nós colocamos o dispositivo exatamente paralelo ao dente, tá? Então, vamos lá. Vou começar a mostrar imagens para vocês. Que é isso aqui, ó. Vamos lá. Esse aqui, ó, é o buccal shelf, tá? Que nós realmente temos que instalar. Que é fazendo o seguinte: procurando a maior quantidade de osso cortical. Então vocês estão vendo aqui, ó, uma grande área cortical e pouca área medular. Então o dispositivo ele fica totalmente, ó, paralelo, tá, ao dente. Então esse é o buccal shelf que nós realmente teríamos que instalar. Então esse é o buccal shelf ideal. Agora, vamos voltar para mim aqui. Se você quer fazer um buccal shelf ideal, primeiro, nós temos que ter um paralelismo do dispositivo. Segundo, para a gente poder fazer esse tipo de dispositivo, tá, nós só vamos conseguir fazer com dispositivo de aço. Aí você vai falar, mas eu já vi fazer com titânio. Ok, eu também já vi, tá? Só que existe uma grande diferença. Vocês vão perceber que normalmente quando se faz com dispositivo de titânio, se tem uma alteração, tá? Qual alteração? Vamos lá de novo, ó. Em vez de colocar o dispositivo assim,
tá, acaba se colocando o dispositivo mais inclinado, tá? Então é o seguinte, quando você vai fazer o buccal shelf, se você colocar ele bem na vertical, paralelo ao dente, normalmente você vai colocar um dispositivo mais em região cortical. Então nós vamos trabalhar mais com um dispositivo com uma região mais rígida. Então o indicado nesse tipo de caso é trabalhar com dispositivos de aço. Quando você trabalha com um buccal shelf mais inclinado, você pode fazer o uso, por exemplo, de uma lança, para depois fazer a instalação com o dispositivo, tá? Aí você vai acabar colocando ele mais inclinado. Então, quando você coloca um buccal shelf paralelo, a indicação é você trabalhar mais com dispositivos de aço. Quando você coloca um buccal shelf mais inclinado, aí você pode trabalhar com titânio. Mas sempre lembrando, se você vai fazer com o dispositivo buccal shelf com titânio, a indicação é sempre você lancetar antes. Então, ou seja, você tem que utilizar uma lança. Não dá para se fazer sem lança. Por quê? Porque senão a própria cortical vai quebrar a ponta do parafuso, pode até quebrar o parafuso. Então sempre que for fazer buccal shelf, se você não quiser fazer lança, você vai trabalhar com dispositivos de aço. Mas preste atenção, tá? Quando eu falo hoje de dispositivos de aço, eu estou falando do dispositivo que eu trabalho, tá? Então, por exemplo, hoje eu trabalho com a DaTstil, que é um dispositivo de aço que eu sei que a ponta não vai ter problema nenhum de fazer isso daí, tá? Então é sempre bom você saber, não é qualquer aço, tá? Não é qualquer parafuso. Então, vocês podem saber que assim, por exemplo, você fala, eu uso uma resina para colar um bracket, tá? Tá, mas existem diferenças de resinas. Vocês sabem que existem resinas que têm uma qualidade melhor, tem resinas que têm uma qualidade menor. Então depende muito do tipo de resina que você vai utilizar, que você vai ter uma melhor colagem e uma pior colagem. Dispositivo é a mesma coisa. Então quando eu falo hoje dispositivos de aço, fazer buccal shelf sem um tipo de lança, é que eu estou falando exatamente do dispositivo que eu trabalho, que é da DaTstil. Mas você pode trabalhar com outros também, tá? Mas aí você vai ter que ver como que é a recomendação, ver se pode ser utilizado ou não, tá? Com lança, ou se é indicado lança ou não. Então, resumindo, buccal shelf, nós temos dois posicionamentos. Você pode colocar inclinado ou pode colocar reto. Eu indico sempre você trabalhar com ele, tá? Reto. Por quê? Quando você trabalha com ele reto, você tem uma quantidade maior de cortical. Então vamos voltar de novo lá para a imagem. Ó. Quando você trabalha com ele nessa posição, você vai ter uma quantidade de cortical muito maior. E é o seguinte, quando você trabalha com um dispositivo de ancoragem temporário, os DATs, você sempre busca uma quantidade maior de osso cortical. Por quê? Quanto maior a quantidade de osso cortical, maior a sua estabilidade primária. Quanto maior a sua estabilidade primária, mais mecânica você pode fazer em cima dele, ou seja, quanto você pode aplicar mais força, e ele vai ter uma durabilidade maior também, tá? Então assim, se você trabalha hoje com um osso mais cortical, você tem mais tempo de trabalho com esse dispositivo. Então hoje, se a gente puder trabalhar com um buccal shelf exatamente nessa posição que eu estou mostrando para vocês, ó, que é essa daqui, ó, reto, você tem uma quantidade de osso cortical maior. Então você consequentemente, tá, vai ter uma quantidade maior, tá, de estabilização, você vai ter mais estabilização do dispositivo. E quanto mais estabilização, mais força. Então, por exemplo, vou mostrar para vocês um trabalho que é do professor Chris Chang, tá? Vou abrir aqui o trabalho, onde ele fez o teste dos materiais, tá? Bom dia, Zafira, bom dia, Laura, bom dia, pessoal que está entrando. Então, eu vou falar sobre esse trabalho. Esse trabalho, ele foi publicado na Engel Orthodontics em 2015, tá? Em novembro de 2015. Então, estou falando de um trabalho de 5 anos atrás. Só que, na verdade, esse trabalho, ele foi publicado numa revista, que é a revista do professor Chris Chang, e ele fez uma comparação. Tá? Que comparação que ele fez? Ele instalou 1.680 dispositivos, todos buccal shelf, todos paralelo ao dente, todos de aço 2x12. E nesse trabalho, o que ele fez? Ele avaliou duas coisas. Ele avaliou a estabilidade, ele quis saber se tinha diferença da instalação em gengiva inserida ou em mucosa. Então ele quis entender se tinha uma interferência nessa relação, tá, de instalação
do dispositivo em gengiva serida em mucosa. E o interessante foi o seguinte, que desses 1.680, ele teve uma perda só de 7%. Então eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Foi esse artigo aqui, tá? Ele teve uma perda só de 7%, tá? Então aqui, ó, deixa eu ver se eu consigo passar o mouse aqui, não. Ó. Ele colocou, tá? 1.680 que eu falei para vocês. Ele perdeu 1.121, uma perda de 7,2%. Ou seja, a perda dele foi muito pequena, tá? Aí você vai falar, Rodrigo, mas no seu dia a dia é normal 7%? Não, não é normal, tá? O normal hoje a gente fala em torno de 10 a 20%, tá? Quanto melhor, quanto mais você tiver a curva de aprendizagem, ou seja, quanto mais você entender o material, quanto mais você entender a técnica, mais você aplicar, menos você vai ter chance de perder. Então hoje a gente trabalha com um índice de perda em torno de 10%, no máximo 15%. É lógico que no início você vai ter muito mais, isso é normal, tá? Então é normal ter um pouco mais de perda, é normal, acontece, tá? Então, conforme você vai fazendo, você vai treinando mais, vai pegando uma curva de aprendizagem maior e vai cada vez perdendo menos. Então ele colocou aqui que ele perdeu 7%, 7,2%. De 7,2%, 7,31% foi perdido em mucosa. E os outros 6,85% foi em gengiva, tá, inserida. Ou seja, não teve nenhuma diferença estatística se ele colocou em mucosa ou se ele colocou em gengiva inserida. Ou seja, se você instalar hoje um dispositivo em mucosa ou em gengiva inserida na região do buccal shelf, é indiferente a perda, tá? Porque foi insignificante. Agora você perguntar, por que isso é tão importante? Por que essa informação é tão importante para nós? Porque é o seguinte, quando você vai instalar o buccal shelf, tá, você vai perceber que você vai colocar a grande maioria em mucosa. Então, quando eu comecei a fazer buccal shelf, eu tinha essa grande dificuldade. Eu ia colocar um buccal shelf e eu percebi o seguinte, que eu não conseguia reproduzir o que eu tinha visto dos orientais, que eles conseguiam colocar em gengiva inserida ou na linha mucogengival, tá? E eu não conseguia reproduzir isso. Aí isso frustrava. Por quê? Porque eu queria tentar fazer exatamente igual. Só que, pessoal, não tem como fazer igual, tá? Por quê? Porque aquele paciente deles é diferente dos outros orientais, é diferente dos pacientes ocidentais. Então não tem como você reproduzir aquilo. Então hoje o que nós mostramos é que mais de 90% dos casos, eu posso falar para vocês até que quase 99% dos casos, nós colocamos em mucosa. Então esse trabalho foi extremamente importante para demonstrar que se você colocar em mucosa, você continua tendo estabilidade, porque o trabalho comprova que se você colocar em mucosa ou em gengiva inserida, não altera muita coisa. Então é extremamente importante, tá, a hora que você for instalar, você ter essa consciência. Então vocês têm que entender da parte básica. Então eu já falei de material e falei da gengiva. Isso é a parte básica para você poder instalar um dispositivo, tá, buccal shelf. Outra coisa que ele falou aqui, que eu vou mostrar para vocês. Olha que interessante. Quando você fala de dispositivos, normalmente você fala de forças menores. E olha o que ele colocou aqui, ó, que foi aplicado de 227 a 397 gramas no dispositivo. Quando nós falamos de dispositivo convencional, nós falamos uma mecânica em torno de 150 gramas. Então é a quebra de alguns paradigmas que nós tínhamos de dispositivos convencionais. Então quando nós íamos instalar um dispositivo convencional e íamos fazer a mecânica, nós aplicávamos 150, 160 gramas, tá, no máximo. Por quê? Porque nós sabíamos que nós tínhamos uma tendência de perder o dispositivo muito alta. Então hoje com o buccal shelf nós conseguimos colocar forças muito maiores. Então para vocês terem ideia, quando a gente está fazendo, por exemplo, uma mecânica de distalização, uma mecânica de retração, nós usamos dois vetores de força, um para distalizar e um para retrair. Na mecânica de distalização a gente usa normalmente em torno de 250 a 300 gramas, em média. E para fazer a retração, em torno mais ou menos de 150 a 200 gramas. Então vamos por o máximo, 200 gramas para retrair, tá? E 300 gramas para distalizar. Nós estamos falando de 500 gramas. Tá? Ou seja, isso com a mecânica convencional, com o dispositivo convencional interradiculares, não é possível fazer.
Então hoje, com o Buccal Shelf, nós conseguimos aplicar forças muito maiores. Então, por exemplo, até, como eu falei para vocês, 500 gramas. Então, essas forças que nós aplicamos em Buccal Shelf, elas são extremamente importantes. Então, você falar, então a diferença da distalização no Buccal Shelf hoje, com a distalização interradiculares, é por causa da força? Um deles mas o outro ponto importante é a localização. Porque quando você faz um Buccal Shelf, você está agindo completamente fora das raízes. Então você tem um corredor para esses dentes correrem. E quando você instala ele entre as raízes, você trava o movimento, então você não consegue correr, ou seja, você não distaliza. Então é de extrema importância você entender a localização, entender o material, entender a força que você pode trabalhar. E depois a gente vai falar um pouquinho mais de mecânica também, tá? Então hoje, o que eu queria passar para vocês, tá? Era isso, era primeiro a localização, tá? Onde você vai colocar. Segundo, o material que você usa e a força que você instala. Então hoje eu estou iniciando a primeira parte do Buccal Shelf, como eu fiz com o ZC, passo a passo, para que vocês possam entender desde o início, tá, do Buccal Shelf. E não só mostrar a mecânica. Por quê? Porque quando eu vi pela primeira vez o Buccal Shelf, eu vi o seguinte, eu vi uma mecânica com o Buccal Shelf, vi um Buccal Shelf instalado, mas eu não tinha orientação de como instalar aquilo ali e qual a força podia ser utilizada, qual a mecânica podia ser utilizada ali. Então, o intuito das lives que eu estou fazendo, que são curtas, é mostrar para vocês os detalhes da técnica, porque são os detalhes que vão fazer toda a diferença para vocês, tá? Ao passo que se você tentar fazer sem esses detalhes, o que vai acontecer? Por muitas vezes, você vai tentar instalar e vai perceber que vai ter dificuldade. Então, a maior dificuldade para a instalação dos dispositivos é não entender desde a base. Então, por isso que eu estou falando da base para vocês, porque vai ficar muito mais fácil para entender e muito mais lógico. Então, hoje, quando a gente fala de posicionamento de Buccal Shelf, falo do paralelismo, tá? Ou seja, eu vou colocar totalmente paralelo ao dente, eu estou mostrando o porquê para vocês, porque tem mais osso, tá? E a última imagem que eu vou mostrar hoje para vocês é a quantidade de osso, ó. Então, quando nós trabalhamos no Buccal Shelf, olha que interessante aqui. Nós vamos trabalhar aqui, ó, nessa região, ó. E nós vamos trabalhar numa área óssea aqui, ó, grande, tá vendo, ó? Osso tudo cortical. Então, por isso hoje, quando eu falo que eu trabalho paralelo ao dente, eu realmente trabalho paralelo. E quando eu for falar para vocês nessa sequência de lives do posicionamento da chave, vocês vão entender que eu coloco a chave numa posição que às vezes eu jogo até o parafuso contra a parede vestibular. Para quê? Para buscar a maior quantidade de cortical possível. Então, o resumo de hoje é: quanto maior a quantidade de cortical você consegue englobar no seu dispositivo, maior a sua ancoragem, maior a sua estabilidade e, consequentemente, você consegue aplicar mais vetores de força em cima do dispositivo. Então, isso é extremamente importante. Agora sim, como eu faço isso? Só quem assistir amanhã, tá? Amanhã eu vou estar aqui de novo com vocês às 9 horas e vou mostrar exatamente como eu faço isso. Então é uma sequência, pessoal. Eu começo hoje e vou seguir na sequência do Buccal Shelf como eu fiz para o ZC, tá? Pessoal, uma boa sexta-feira para vocês, um bom final de semana, mas nos vemos amanhã nesse mesmo horário, tá bem? Tchau, pessoal, até amanhã.